Universitária está de volta. Continue com os TCCs de Comunicação Social da USCS 2009. Eu sou a Camila. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Júlia. E junto com o Gregory e o João, a Cacau, a Esther e o Danilo, nós somos da agência Manga Rosa e fizemos esse ano a campanha Suquita 2010-2011. A gente escolheu fazer o trabalho da Suquita porque inicialmente o problema que a gente queria resolver era o fato da imagem do tio da Suquita. Só que aí não foi bem isso que a gente percebeu na pesquisa de campo. E aí depois a gente partiu para o outro lado, que era reposicionar a Suquita usando a expressão como principal conceito. O pessoal de Suquita, que foi feito pelo Manga Rosa, eles começaram a trabalhar nesse processo do que fazer, como fazer. Eles entenderam bastante que o diferencial do produto deles era a questão do reposicionamento. Uma parte importante desse trabalho foi feita através da pesquisa mercadológica que eles decidiram fazer. Isso foi um processo longo, mas que trouxe um resultado muito interessante para o trabalho, porque eles fizeram uma pesquisa qualitativa, fizeram grupos de estudo em escolas, tanto públicas quanto particulares da região, e isso trouxe para eles um material interessante para poder trabalhar na campanha que eles apresentaram. Eu acho que foi muito interessante a união do grupo, foi o principal, foi o fato que fez a gente chegar onde a gente chegou e apresentar o trabalho com a qualidade que a gente apresentou. Então, o trabalho em grupo foi essencial e por isso eu falo que eu conheci nessa agência e nesse trabalho que eu fiz, tive uma família. Então, a união nossa é como se fosse a família Manga Rosa. Então, é isso que fez a gente fazer o trabalho que a gente fez. E uma coisa bem legal foi que durante o ano todo uma frase que marcou muito foi que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E isso foi o mais importante que a gente levou desde o final do ano passado até hoje e para sempre. Esse grupo sempre foi um grupo surpreendente, um grupo que desde sempre trabalhou como profissionais e não podia ter um resultado diferente do que estar lá e terem recebido muitos prêmios. A principal dificuldade que a gente teve foi o contato com o cliente, que é sempre importante a gente ter o contato para o cliente passar todas as informações para a gente começar a dar um andamento no trabalho. Mas a gente não conseguiu esse contato com o cliente cliente não abriu as portas para a gente. E a gente utilizou outros meios, encontrou outras pessoas que foram essenciais para a gente também, de instituto de pesquisa, da associação de refrigerantes, e ajudaram muito na gente para fazer as nossas pesquisas, para a gente conseguir chegar num conceito e conseguir chegar no objetivo final, que é reverter a imagem da Suquita no mercado. Então a gente teve um resultado muito bom, tanto nós da agência quanto os professores elogiaram muito o nosso trabalho. Na banca dos professores, dos profissionais também, todos os nossos amigos, todo mundo elogiou muito. Tanto que a gente ganhou 9 prêmios também no final. Quem quiser entrar em contato com a gente para ter mais informações sobre o trabalho, pode mandar e-mail para o mangarosa@googlegroups.com. O book do nosso trabalho está disponível na biblioteca e no arquivo de fitas. E o vídeo também está disponível no YouTube, só procurar lá, TCC Suquita 2009, que aí vão achar o nosso comercial. Nós somos o Linha de Fundo Produções, nós fizemos o trabalho Futebol, uma caixinha de risos. Eu sou o Thiago Moura. Eu sou a Milena Veríssimo. Eu sou o Vinícius Ramalho e tem também o Rodrigo Sartori e o Leandro Cari, que infelizmente não podem estar aqui com a gente, mas que fazem parte do nosso grupo. Eu vim com a ideia de fazer um documentário sobre os 10 anos de um programa que chama Estágio 97, da Energia 97 FM, que completou 10 anos esse ano e eu já sou ouvinte há 8 anos, o Vini é ouvinte desde o começo. Há 10 anos, e é um negócio que agrada muita gente, que é um tema gostoso, que é o futebol, e que eu acho que na TV daria muito certo, porque ia mostrar os bastidores do rádio. E aí nós falamos, tudo bem, vamos levar lá pro Valdir. Aí o Valdir chegou e falou assim, não vai dar certo porque vai parecer propaganda, então vê se vocês mudam um pouco. Aí a gente veio com a ideia de fazer. Então, como o estádio tem 2 concorrentes, que é o Na Geral, da Rádio Bandeirantes,
e o Galera Gol da Rádio Transamérica, que inclusive os dois programas têm integrantes que foram das primeiras formações do Estádio 97. Aí eles saíram e formaram esses outros dois programas, essas outras duas rádios. Futebol é um assunto que normalmente chama muito a atenção do brasileiro, porque, como se costuma dizer, todo brasileiro é apaixonado por futebol por natureza. Por que não só falar do Estádio 97? Além do que o orientador passou pra gente, a gente percebeu com as pesquisas que existiram programas antigos, como o Show de Rádio do Esteban San Girardi e também o Balancê, que já faziam isso na década de 70, 80. Então Jorjó é hoje, né? O meu Coringão, o bom, vai beliscar o título de 1979. E aí a gente conseguiu fazer um negócio de uma forma bem informativa. Falar de rádio na televisão, mostrar os bastidores, todos aqueles personagens que as pessoas estão acostumadas a ouvir, e conseguimos com isso fazer um trabalho que até na banca foi falado que foi um trabalho de futebol, que às vezes existe um certo preconceito pelo lado da paixão e tudo mais, mas foi algo que ficou muito informativo, ficou de uma forma bem interessante. O grupo que desenvolveu o documentário Futebol, uma caixinha de riso, soube trabalhar bem essa proximidade que o público tem do assunto, escolhendo um ângulo diferente do que normalmente é veiculado pela imprensa. Eu queria fazer dar certo, eu queria um TCC que me rendesse orgulho dele, não necessariamente o 10, mas que eu olhasse e falasse, poxa, eu que fiz, que gostoso, né? Nós fizemos um documentário de aproximadamente 27 minutos, onde a gente dividiu ele em algumas partes, onde a gente fala das origens, que é o Show de Rádio e o Balancê. Tem trechos do Show de Rádio da década de 70. A parte mais densa do documentário é a parte onde a gente mostra como é especificamente esse estilo de programa. Então a gente mostra trechos de gravações que nós fizemos durante os programas, entrevistas dos participantes, se não me engano são 14 entrevistados, 13 ou 14 entrevistados. Então assim, a gente tenta mostrar, né, que é um negócio de torcedor, é o que a gente fala, é o bate-papo de boteco, que o cara tá aqui na frente da faculdade discutindo se foi gol, se não foi, e os caras fazem isso lá no rádio. Então a gente quis mostrar que aquilo não... Até o pessoal falava, pô, mas aquilo lá é personagem. Não é personagem, são torcedores, como quem tá aqui, que discute de futebol. A maior dificuldade, eu acredito que foi as nossas barreiras mesmo. No começo a gente teve um pouco de medo de começar, de enfrentar. Falou, poxa, a gente não vai conseguir fonte, eu não vou ligar, eu vou receber um não, como é que eu vou chegar nessa pessoa, ela não vai querer me dar entrevista. Mas quando a gente começou a primeira, a gente viu que dava certo, a gente viu que era gostoso, que era legal, e a partir daí as coisas fluíram muito facilmente. Claro que a gente ouviu alguns nãos. Nós tentamos contato com alguns jogadores de futebol, entramos em contato com os assessores de imprensa, com amigos, até professores tentaram nos ajudar com contatos e tudo mais, mas o não deles foi mais insistente. Então isso frustrou um pouco, mas nada que desvalorizasse, que diminuísse o trabalho. A gente conseguiu linkar as entrevistas, conseguimos fazer entrevistas importantes. Tinha gente que, até nas próprias assessorias com o Valdir, às vezes o pessoal, quando a gente falava que a gente tinha esse dia entrevistava Milton Neves, Paulo Vinícius Coelho, Juarez Soares, que são caras que são muito assim, conhecidos no meio do jornalismo esportivo, o pessoal achava que a gente não ia conseguir. E conseguimos e foi muito interessante. Era um tema que a gente tinha que saber muito bem